Então, boa tarde a todos novamente e obrigada pela vossa presença. Aqui estamos mais uma vez então a fazer uma apresentação de mais um caso clínico, de um exemplo de receituário. Como sabem então, estamos com o grupo de farmácias certificadas, das farmácias Holland, e é um grupo de farmácias que aceitou este desafio de apresentar uma vez por mês um caso clínico relativo a medicamentos sujeitos à receita médica. Portanto, as farmácias são certificadas pelo ISO 9001 e dentro desse âmbito do sistema de gestão da qualidade, as farmácias vão uma vez por mês, durante todo o ano de 2025, fazer uma apresentação de um exemplo, de um caso. Portanto, hoje vamos ter um caso relativo a uma receita numa situação de uma consulta do viajante e vai ser a farmácia Quinta da Igreja a apresentar e muito obrigada pelo vosso contributo, pelo vosso empenho no estudo deste caso. A seguir a esta apresentação, depois temos 15 minutinhos de troca de impressões e de esclarecimento de dúvidas, se precisarem. Ana, muito obrigada. Passo a palavra à Quinta da Igreja. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada. Olá a todos. Portanto, como já deu para perceber, eu trago-vos aqui uma receita relativa a uma consulta do viajante. Nesta receita constava então a vacina contra a hepatite A, uma suspensão administrada por via intramuscular na região deltoide, a azitromicina 500 mg, o antibiótico da classe dos macrólidos, também sob a forma de comprimidos revestidos de administração por via oral, a loperamida 2 mg, da classe dos antidiarreicos, modificador da motilidade intestinal, comprimido orodispersível de administração por via oral, metoclopramida 10 mg, da classe dos antieméticos, comprimido de administração por via oral, a bilastina 20 mg, da classe dos antialérgicos, também comprimido de administração por via oral, e por último, paracetamol 1000 mg, da classe dos analgésicos e antipiréticos, também comprimidos de administração por via oral. Portanto, é uma receita aqui bastante extensa. O utente era um rapaz jovem de 29 anos, ativo, não fumador, com IMC normal, sem histórico de alergias. Recorreu então à consulta do viajante e eu trouxe esta receita porque acho que é importante não só analisarmos a receita em si, mas também perceber a aptidão do utente para a viagem e os riscos que representa para a sua saúde e ajudá-lo nas medidas que poderia vir a aplicar em caso de necessidade. Relativamente a patologias, situações em que é contraindicado o uso destes medicamentos. No caso da Avrix-A, que foi a vacina administrada, contraindicada no caso de hipersensibilidade à substância ativa ou qualquer um dos excipientes, a neomicina ou formaldeído, e após a administração prévia de qualquer vacina contra a hepatite A. Também contraindicada no caso de indivíduos com doença febril aguda grave. Todos os restantes vão ter esta contraindicação da hipersensibilidade à substância ativa e excipientes, portanto não vou estar sempre a repetir, está bem? A azitromicina terá aqui também a contraindicação de problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou malabsorção de glucose à galactose, contém na composição a lactose. No caso de haver um compromisso hepático e renal grave, estado de pró-arritmia contínua e miastenia, tem que haver aqui alguma precaução. Quanto à loperamida, a disenteria aguda é uma contraindicação absoluta, colite ulcerosa aguda, enterocolite bacteriana, colite pseudomembranosa. Também é uma precaução no caso de compromisso hepático grave. A metoclopramida, contraindicada em hemorragias gastrointestinais, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal, feocromocitoma confirmado ou suspeito, tudo que seja história de neuroléticos, discinésia tardia induzida por metoclopramida, epilepsia, doença de Parkinson, história conhecida de methemoglobinemia com metoclopramida ou de carência em NADH-citocromo B5, que iria neutralizar esta hemoglobina. A bilastina é apenas hipersensibilidade à substância ativa ou excipientes, e o paracetamol, no caso de uma insuficiência hepatocelular e renal, síndrome de Gilbert, abuso crónico de álcool, desidratação, desnutrição e deficiência de desidrogenase glicose 6-fosfato e anemia hemolítica, tem que haver aqui bastante precaução. Quanto às interações medicamentosas e efeitos adversos, relativamente à Avrix-A, as interações são as vacinas inativadas, ou seja, sabemos que não interferem com a resposta imunológica a outras vacinas,
Assim poderá ser administrada quer simultaneamente, quer em qualquer outra altura, antes ou depois de uma vacina diferente, inativada ou viva. Quanto aos efeitos adversos, a maior parte das vacinas causam dor e vermelhidão no local da injeção, mal-estar geral, esta não será a exceção, mas também perda de apetite, irritabilidade, cefaleias, sonolências, diarreia e náuseas. A azitromicina 500, quanto às interações, passa pelos antiácidos, digoxina e colquicina, ergotamina, anticoagulantes orais do tipo cumarínico e ciclosporina. Os efeitos adversos, muito à base dos efeitos gastrointestinais, cefaleias, diarreias, vômitos, dor abdominal e náuseas. E no caso de exames complementares de diagnóstico, pode haver aqui uma alteração no número de glóbulos brancos, podem estar falsamente diminuídos, exceto os linfócitos. A loperamida interage com a quinidina, ritonavir, itraconazol e cetoconazol, desmopressina. Os efeitos adversos mais comuns, tudo isto que eu estou a falar são sempre efeitos adversos mais frequentes, está bem? A cefaleia, obstipação, náuseas e flatulência. Quanto à metoclopramida, relativamente às interações, tudo que sejam antagonistas dopaminérgicos, o álcool, anticolinérgicos e derivados morfínicos, depressores do sistema nervoso central, neuroléticos e inibidores da seleção, inibidores da recaptação seletiva da serotonina. Digoxina, ciclosporina, fluoxetina e paroxetina. Quanto aos efeitos adversos, diarreia, astenia, sonolência, depressão e hipotensão. A bilastina interage com o cetoconazol, eritromicina e diltiazem. Quanto aos efeitos adversos, a sonolência é um deles, está descrito, no entanto, a frequência é comparável ao placebo. Cefaleias também, desconforto gástrico, diarreia, dispepsia, gastrite e xerostomia. O paracetamol, em termos de interações, probenecida, rifampicina e alguns antiepiléticos, etanol, isoniazida, salicilamida, lamotrigina, zidovudina, colestiramina e flucloxacilina. Os efeitos adversos do paracetamol, ligeiros e raros, é verdade. No entanto, sabemos que há um elevado risco de automedicação e de sobredosagem deste princípio ativo, com grande dano hepático. Portanto, há que ser bem considerado este aviamento do paracetamol. E também há aqui alguma interferência nos valores de glicémia, quando é um teste que é executado através do método da glicose oxidase, havendo um valor falsamente diminuído. Isto é a maior parte das tiras de medição das diabetes utilizam. Se bem que agora há um novo aparelho que já usa outro tipo de teste que já não há interferência. Relativamente a esta prescrição, pude confirmar que era para o próprio. O utente, tal como disse, era um utente jovem, não tinha histórico de medicação crónica. O motivo da prescrição foi validado, pois realmente estava de partida para o Brasil, recorreu à consulta do viajante, foram-lhe prescritos estes medicamentos e vacina de forma profilática. Relativamente à forma como agem no organismo, não vou estender muito, assim, só para nos lembrarmos, a Avrixá confere imunização por indução de anticorpos contra o vírus da hepatite A, a azitromicina atua por inibição da síntese bacteriana, tendo elevada atividade contra um largo espectro de bactérias gram-positiva e negativa. A loperamida liga-se aos receptores opiáceos da parede intestinal, inibindo a libertação... Como? Inibindo a libertação da acetilcolina e prostaglandinas e, portanto, reduz o peristaltismo propulsivo. A metoclopramida é uma benzamida substituída da classe dos neuroléticos, principalmente usada pelas suas propriedades antieméticas, através de dois mecanismos de ação, o antagonismo do receptor dopaminérgico D2 e do receptor serotoninérgico 5-HT3. A bilastina é um antagonista seletivo dos receptores H1 periféricos da histamina, não cessante e de ação prolongada. O paracetamol atua através das suas propriedades analgésicas e antipiréticas. Passando então aqui para a forma de tomar, quantidade, frequência e via de administração. A Abrixá é uma vacina administrada via intramuscular na região deltoide, no mínimo 10 dias antes da viagem, de forma a assegurar uma proteção a longo prazo. Deve ser administrada uma dose de reforço entre os 6 e os 12 meses após a dose primária. A azitromicina deve ser tomada de 24 em 24 horas, um comprimido via oral, durante 3 dias, no caso de apresentar uma diarreia grave, com febre, sangue ou muco nas fezes. Pode ser administrada em conjunto com alimentos. Ter só em atenção que há aqui uma interação com os antiácidos, como tinha falado anteriormente, contendo alumínio, magnésio e o cálcio.
o que reduz a concentração sérica máxima da azitromicina. Portanto, aconselha-se a realizar a toma da azitromicina 1 hora antes ou 2 horas após a ingestão de antiácidos. A loperamida, como é orodepressiva, deve ser colocada sobre a língua, deixar dissolver e de seguida deglutir. Isto no caso de ter uma diarreia moderada, ligeira a moderada. A dose inicial é 2 comprimidos juntos, seguido de um comprimido após cada dejeção diarreica, com um máximo de 8 comprimidos por dia. Caso não se observe melhoria clínica no prazo de 48 horas, deve interromper-se a administração e procurar um médico assistente. A metoclopramida, um comprimido via oral, até 3 vezes ao dia. Deve haver um intervalo mínimo de 6 horas entre 2 administrações. Isto deve ser mesmo respeitado, mesmo no caso de vômitos, e deve ser tomado antes da refeição. A metoclopramida pode aumentar aqui a absorção do álcool, por sua vez, o seu efeito sedativo. A bilastina, um comprimido via oral se tiver alergia, 24 em 24 horas, deve ser tomado 1 hora antes ou 2 horas após a ingestão de alimentos ou sumos de fruta, nomeadamente de toranja. Paracetamol, um comprimido via oral de 8 em 8 se tiver febre ou dor. Caso a dor persista mais que 5 dias ou a febre se mantenha durante mais de 3 dias, ou se surgirem outros sintomas adicionais, deve ser então consultado o médico. Relativamente às recomendações adicionais ao utente durante a dispensa, devemos essencialmente falar sobre 3 pontos. No caso de haver assim uma viagem para um destino, ao Brasil, neste caso, proporcionar informação sobre a diarreia do viajante, referir que é a doença mais comum relacionada com as viagens, que é transmitida via fecal-oral, através de alimentos ou água contaminados, que se caracteriza por um quadro de 3 ou mais dejeções não formadas em 24 horas, com pelo menos um sintoma adicional, cólica, náusea, vômito, febre ou tenesmo. Quando há invasão da mucosa intestinal, aí já causa fezes misturadas com sangue, evoluindo então para disenteria. A reposição dos líquidos e eletrólitos perdidos favorece a recuperação, sendo que em casos leves pode ser efetuado com qualquer líquido seguro, desde que não muito doce, sob risco de causar diarreia osmótica. Em casos mais graves, é preferível usar soluções de reidratação oral e a loperamida, ter muita atenção. Pode ser usada em diarreia moderada, mas não deve ser usada em diarreia sanguinolenta ou com febre, pela potencial retenção intestinal de patogénios. Falar também sobre a segurança alimentar, medidas de higiene, cuidado na seleção de alimentos, devendo estar estes totalmente cozinhados e servidos quentes, evitar fontes de água locais, sumos de fruta e fruta já descascada, utilizar água engarrafada na preparação de alimentos, fazer gelo e usar essa água também para fazer gelo e escovar os dentes, lavar frequentemente as mãos, especialmente antes das refeições. E, por último, referir o tópico aqui do repelente de insetos, usar um repelente adequado, e isto também referir a forma de utilização, como principal medida da prevenção das infecções transmitidas por vetores, mosquitos e carraças. O DIT é considerado a opção de eleição devido ao largo espectro de cobertura, à longa duração de ação e ao perfil de segurança favorável. Usar a concentração mais elevada de 50%, devido à elevada temperatura e umidade que se faz sentir naquele país, a elevada permanência ao ar livre, que provavelmente o utente irá ter, aplicar sempre primeiro o protetor solar, é sempre de ressalvar, e alertar que a proteção é reduzida pela prática de natação e sudação. É referido também que a medida de prevenção, usar roupa de cor clara, fibras naturais, inspecionar cuidadosamente a roupa e o corpo para a presença de carraças e evitar atividades ao ar livre, em alturas do dia de maior concentração de insetos. Isto será mais ao amanhecer e entardecer. Pronto, isto é uma nota adicional que todos nós já temos tido acesso através destas apresentações. Se referir que este estudo nunca será considerado limitativo, com base no nosso conhecimento académico e experiência, podemos sempre avaliar e incorporar outras situações relevantes que não estão contempladas no trabalho presente, e o farmacêutico deve ter também autonomia para adaptar o seu aconselhamento da forma mais adequada a cada paciente.